Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os fundamentos da atenção primária à saúde. Certinho? Tá? Isso aqui é extremamente importante para nós compreendermos como vai funcionar, como que funciona a atenção básica no Brasil. Então, as características da atenção primária. Primeira coisa, né? A atenção primária é uma forma de organização dos serviços de saúde. Né? Então, é uma forma de organização, uma estratégia para integrar todos os aspectos desse serviço, tendo perspectiva a necessidade em saúde da população. Eu ressalto mais uma vez aqui, quando a gente fala necessidade de saúde da população, tá? Mas são baseados nos indicadores de saúde. Técnicos, principalmente epidemiologistas, levanta quais são os principais problemas de saúde da população. E não você ir lá perguntar que tipo de saúde que você quer, o que você mais precisa. Isso é um problema, porque para cada um vai ter uma necessidade diferente um do outro. Olha só o tanto que a atenção primária à saúde ela é importante, né? Evidências científicas demonstram que a atenção primária tem capacidade para responder 85% de necessidade em saúde, realizando serviços preventivos, curativos e reabilitadores e de promoção à saúde. Ou seja, quando eu tenho uma atenção primária forte, pensa bem, eu conseguiria absorver 85% dos problemas de saúde da minha população. Pensa o quanto iria reduzir de pessoas em UPAs, em CAIs, em CIAMES, em hospitais. Iria reduzir drasticamente. E automaticamente, a médio e longo prazo, ficaria mais barato, né? A atenção primária diferencia da secundária e terciária por diversos aspectos. Entre eles, que para mim talvez seja o principal, dedica-se aos problemas mais frequentes, simples ou complexo, que se apresentam sobretudo nas fases iniciais. Aqui está o grande segredo da atenção primária. Independe do problema de saúde, se ele é simples ou se ele é complexo. A grande diferença é que quando eu tenho uma estratégia funcionando adequadamente, eu consigo identificar os principais problemas de saúde da minha população na fase inicial. E tudo que está na fase inicial requer um tratamento mais barato e ele é mais eficaz. É o primeiro contato, tá? Exceto nas urgências e emergências, onde requer uma maior densidade tecnológica. Ou seja, é a porta de entrada no sistema de saúde. É a atenção primária. E isso, pessoal, se ela estiver funcionando adequadamente. Senão, a população não vai lá. Vai nos CAIs, CIAMES e hospitais. E UPAs. Primeiro contato significa acesso e utilização do serviço de saúde para cada novo evento. Ou seja, cada doença nova que aquela pessoa tiver, cada evento novo de doença que ela tiver, ou evento de saúde, que pode ser um evento preventivo, tá? O primeiro contato é a atenção primária à saúde. Ela tem que estar bem localizada para eu ter um acesso geográfico adequado para aquela população adscrita, né? Então eu não posso ter uma unidade básica de saúde longe da sua população. Ela, muito pelo contrário, ela tem que estar próxima da sua população, de preferência centralizada no meio daquela população onde todos consigam chegar lá de fácil, melhor forma. E também o acesso organizacional. O que significa isso? Eu criar condições de acesso para, inclusive, as populações que não têm condições de ir na unidade básica de saúde, a gente criar o acesso para essas populações irem por meio de uma organização adequada, por demanda, por agendamento e uma série de outras coisas. E até ir na casa daquelas pessoas, é lógico, né? A utilização do serviço pela população depende da boa resolubilidade das equipes. É mais ou menos igual um comércio, pessoal. Se vocês vão no comércio e você é bem atendido, e lá você encontra o produto que você quer, com preço acessível para você, você volta naquele local. Agora, se você está acostumado a ir na unidade básica de saúde e chegar lá, você é mal atendido, você não tem os seus problemas de saúde resolvidos, aquelas pessoas não voltam mais naquela unidade básica de saúde, tá? Então eu perco o vínculo daquelas pessoas. E as pessoas podem ficar até chateadas. A culpa é, sim, também de todos que integram a equipe, desde o agente comunitário de saúde até o coordenador
que geralmente é um enfermeiro ou um médico. Depende do acolhimento, da capacidade de limitar os recursos necessários para resolver os problemas e das boas práticas baseadas na pessoa e não na doença, na família e na comunidade. Então não adianta também a pessoa ir lá, não, isso aqui a gente não faz aqui, manda para outro lugar, isso aqui a gente não faz aqui, manda para outro lugar, a gente não faz aqui, só manda para outro lugar, a pessoa não vai mais lá. Então, para eu ter um bom vínculo, e o vínculo é essencial para o sucesso da saúde da família, tá? Eu tenho que ter uma boa resolubilidade, acolhimento, capacidade de limitar os recursos, tá? Criar situações baseadas na pessoa e não na doença, na família e na comunidade. Quais são as vantagens do primeiro contato? E lembrando que esse contato que era para cada novo evento de saúde. Redução do seguinte aspecto: redução no número de hospitalização. Se eu reduzo o número de hospitalização, eu reduzo impactos sociais, impactos econômicos e impactos de saúde, principalmente como doenças de infecções hospitalares. Tempo, e se ocorrer a hospitalização, diminuição do tempo de permanência no hospital, diminuição do número de cirurgias, o uso de especialistas em doença também diminui, o número de consulta por um mesmo problema e o número de exames complementares. Tudo isso representa o quê? Diminuição de custo e melhor resolubilidade dos problemas. O número de ações, o que no primeiro contato ele gera? O número de ações preventivas são maiores, a adequação do cuidado ela é maior, a qualidade do serviço prestado e a oportunidade de atenção, com maior chance de que ocorra no tempo certo. Porque a partir do momento que eu tenho o primeiro contato na atenção primária à saúde, eu tenho maior chance de levar e no início de um processo de doença, que nós já vimos todos os benefícios de começar a tratar a doença logo no seu início. As equipes de saúde especialistas em atenção primária à saúde, e esse é um fator importante, é muito comum as pessoas irem trabalhando na unidade básica de saúde e não se capacitarem, tem que se capacitar para isso. Lidam melhor com o problema de saúde em estágios iniciais, utilizando uma adequada abordagem. Ver, esperar e acompanhar em contraposição aos especialistas. Em doenças que é acostumado a ver problema em fases mais adiantadas, solicitam mais exames complementares e realizam mais procedimentos. Por isso que em unidades básicas de saúde, da atenção primária, é importante nós termos equipe especializada em atenção primária e não pessoas especializadas em doença. E aquelas pessoas especializadas em doenças, elas não têm a paciência de fazer adequadamente o tratamento clínico. Ela já começa a pedir tomografia, pedir exames de biologia molecular, ressonância magnética. E isso gera um grande problema para resolver uma coisinha muito pequena. Tá? Então, o ideal de trabalhar na unidade básica de saúde é pessoas especialistas em atenção primária e não pessoas especialistas em doenças, porque a maioria das pessoas que procuram unidade básica de saúde ou que as equipes de saúde da família vão até a casa são pessoas que não estão doentes. Longitudinalidade do cuidado ou vínculo e responsabilização. A essência é uma relação pessoal que se estabelece ao longo do tempo entre indivíduos e um profissional ou uma equipe de saúde. Esse vínculo é fundamental para que tenhamos um grande sucesso, tá? Uma equipe de APS tem a oportunidade de acompanhar os diversos momentos do ciclo de vida do indivíduo, suas famílias, da própria comunidade, e assim melhor acompanhá-los. Então, quando eu tenho uma pessoa trabalhando naquela unidade básica de saúde ali por 20, 30 anos, ele viu aquela pessoa nascer, viu aquela pessoa virar criança, viu virar adolescente, viu aquela pessoa virar adulto, e acompanhando todos os processos de saúde e doença daquela pessoa. Então fica mais fácil cuidar daquela pessoa quando ela ficar doente, porque ela entende todos os problemas psicossociais e culturais que está envolvendo aquelas pessoas. A integralidade, né, é fundamental na atenção primária.
cuidado integral é a capacidade da equipe de saúde em lidar com ampla gama de necessidades em serviço do indivíduo, da família ou das comunidades, seja resolvendo-os em todos os níveis de atenção, em todos os níveis de complexidade da doença. Coordenação do cuidado ou organização das respostas junto às necessidades. Ação e respostas. Então é fundamental eu ter ali um profissional que saiba organizar e ver quais são as necessidades baseadas em indicadores de saúde da minha população. Organizar ações e avaliar o impacto dessas ações em indicadores de saúde e doença da minha população. É fundamental eu ter pessoas que saibam colher adequadamente as informações da comunidade, das pessoas, dos indivíduos. E sempre trabalhar com referência e contra-referência. Então, a unidade primária, a unidade de atenção primária à saúde, ela encaminha o paciente para uma unidade de maior densidade tecnológica. Ali eu faço o que tem que ser feito e ela devolve para a PS. O paciente é da PS. Se eu não tiver isso aqui, eu não vou saber aqui, não vai saber todo o histórico que está contido aqui, tá? E esse paciente fica perdido, porque ele não volta, ele não vai ter a longitudinalidade do cuidado. Isso é fundamental. Se eu não tiver referência e contra-referência na unidade, se elas trabalharem de forma isoladas, elas vão trabalhar de forma disruptiva. E com isso eu não vou conseguir dar longevidade à atenção do meu paciente. E automaticamente eu vou ter problemas. A operacionalização da atenção primária à saúde. Vamos lá. Para eu operacionalizar, ou seja, para eu executar, é fundamental eu ter planejamento. Criar as ações baseadas na necessidade da população. E para eu achar a necessidade da população, eu tenho que criar ações de rastreamento. Vamos pegar, por exemplo, doenças infecciosas. O princípio básico da epidemiologia das doenças infecciosas é: um caso é a origem de outro caso. Ou seja, uma pessoa só tem uma doença infecciosa se ela pegou de outra pessoa, de forma direta ou indiretamente. Então, se eu tenho uma pessoa aqui doente, eu tenho que pensar que ela tem pegado de outra pessoa. E então eu vou fazer essa busca ativa desses outros possíveis pessoas que estão doentes e estão possivelmente também até assintomáticas. Ali eu trato esse e trato os outros contatos. Rastreamento, criar programas onde eu possa, de alguma forma, identificar processos de doença logo no início, antes que ela ocorra. Então, vou pegar um exemplo aqui, o exame do Papa Nicolau, ou citológico, ou preventivo, que ocorre nas mulheres na idade fértil, que é a coleta do material do colo uterino, onde faz um exame para ver se tem alguma alteração citológica compatível com câncer de colo uterino. Se tiver, já encaminhar para uma unidade de saúde de maior densidade tecnológica para tratar adequadamente e retornar. Sai muito mais barato, como câncer de próstata, fazer também para diabetes, para hipertensão, e aí então você tem que criar várias outras coisas. Levantar indicadores de morbidade e mortalidade para determinar a prioridade de ações de saúde na minha população por doença, dentro das faixas etárias e por sexo e por condições sociais e econômicas. E sempre priorizar ações onde eu vou ter maior benefício com o menor custo. Nem sempre uma ação benéfica a um indivíduo é homogeneamente benéfica para toda a população. Tá? O ideal é eu tratar todos os problemas de saúde de toda a minha população. Mas vamos parar para pensar. Eu tenho aqui R$1.000 para resolver o problema de saúde de uma população de 100 pessoas, certo? Só que daqui eu tenho um indivíduo que tem uma doença que custa R$900. Então eu vou gastar dos 1.000, vou gastar para 900 com um indivíduo e vai sobrar 100.
para tratar os outros 99. Então isso aqui tem que ser analisado adequadamente, porque para salvar um eu posso condenar 99. É lógico, o ideal é, no sistema de saúde, eu não ter essa escolha, mas eu ter alternativa para esse que está doente, que custa mais caro. É onde eu indicaria as unidades de saúde de mais alta densidade tecnológica, para eu priorizar as ações de melhor custo-benefício. A outra coisa extremamente importante, sempre usar a medicina baseada em evidência. O que é medicina baseada em evidência, pessoal? Toda vez que você escutar isso, é estatisticamente significante. Isso é cientificamente comprovado. Eu estou usando medicina baseada em evidência. A partir da década de 1970, um médico inglês chamado Art Cochrane, o que ele fez? Ele, observando que a medicina estava evoluindo para uma forma em que a maioria dos médicos estava tratando os pacientes baseado apenas nas suas opiniões e não em pesquisas científicas sérias, ele criou um movimento em medicina baseada em evidência. E hoje, tudo que nós fazemos na área da saúde no Brasil, por causa de que as escolas na área da saúde do Brasil adotaram esse sistema, é baseado em ciência, é baseado em pesquisas científicas. A opinião do especialista, ela é importante? Lógico que é, mas ela é a última evidência científica a ser levada em consideração, porque aqui eu tenho vários vieses. Primeiro, eu tenho o viés de que viés são erros, de que ele geralmente não aceita que ele erra. Então, ele só vai falar dos casos positivos, não vai falar dos casos negativos. E nós sempre vamos ter dos casos negativos. O outro problema, a população que procura ele necessariamente não é a mesma população da comunidade. A outra coisa extremamente importante, quem me garante que esse especialista realmente ele é especialista, ele é estudioso, ele sabe o que está fazendo. Já que meta-análise, que é um método de evidência científica do mais alto nível possível, ele usa vários métodos científicos onde ele compara várias populações diferentes para chegar numa determinada ação de forma correta. Daí com isso eu consigo realmente achar as verdadeiras evidências de tratamento para a minha população. Vamos dar um exemplo. Baseado na opinião do especialista, o mundo inteiro usou a cloroquina, que hoje só algumas pessoas no Brasil ainda acreditam que ela funciona. O resto do mundo inteirinho não acredita mais. Nem os Estados Unidos, que foi um forte pessoa que acreditou. Por quê? Porque um especialista, baseado em um artigo que não era metodologicamente bom, achou uma evidência, que depois descobriu que estava errado e em agosto ele pediu desculpa, para a comunidade científica por ter errado. E vários estudos no mundo inteiro com metodologias robustas descobriu que a cloroquina não tem eficácia. Então hoje até quem está muito apaixonado pela cloroquina já sabe que ela não funciona. Então nós temos que usar sempre a medicina baseado em evidência científica. Daí a importância de vocês saberem consumir artigos científicos, porque existem artigos científicos publicados que são péssimos e tem artigos científicos que são bons. Para isso eu tenho que saber metodologia científica. Se eu não souber metodologia científica, jamais vou saber se um artigo científico é bom ou ruim. Automaticamente eu vou consumir coisa ruim, baseado naquelas evidências ruins, vou gerar ações para a minha população ruim e automaticamente as pessoas vão sofrer por isso. Outra coisa extremamente importante, quando eu falo da necessidade da população. A população ela leva em consideração o seu desejo e o seu sofrimento. Nós somos muito egoístas, nós achamos que o nosso problema é maior do que o problema de todo mundo. Então, por isso, nós temos prioridade. E não é bem assim, né? Os gestores, quando planejam uma ação, devem ter como foco a necessidade em saúde da população e não o desejo da população. Então, se eu percebo que o maior problema ali é a falta de saneamento básico, nós vamos resolver o problema por saneamento básico. Mas se você for perguntar à população o que ela quer, ela vai falar que quer médico e hospital.
Isso vai resolver o problema? Não, tá? A medicina médica hospitalocêntrica, ela não acaba com a demanda de pessoas doentes. Então, o desejo da população está contido ali um sofrimento e um egoísmo, onde eles acham que aquilo é mais importante para eles. Enquanto que o gestor ele tem que criar as necessidades da população baseados em indicadores de morbidade e mortalidade, preferencialmente. A oferta de serviços e a necessidade da população. A lógica para decidir que serviços oferecer não deve ser pautada pelos desejos e pelos apelos, medos das pessoas de adoecerem, mas pelas necessidades da população e resultados possíveis de serem alcançados. Isso foi o que acabamos de falar ali. É possível manejar recursos e estabelecer a necessidade da pessoa ou da população com melhor custo-efetividade em qualquer nível de atenção. Exagero na oferta de recursos. Quais são as consequências? Quando eu tenho recursos em excesso na minha atenção primária à saúde. Despreparo de profissionais em lidar com o sofrimento e com as demandas. Então ele não vai saber como que eu vou lidar com aquelas demandas ali e começo a usar indiscriminadamente medicamentos, exames e outras coisas que não vai resolver o problema da população. Abundância de oferta de determinada tecnologia, uma falsa necessidade. Eu compro um tomógrafo, uma unidade básica de saúde e faço tomografia em todo mundo. Para quê? Não vai resolver o problema de saúde. Fatores médicos culturais, exemplo. Há anos e há gerações. Faz hemograma em todas as pessoas uma vez por ano em determinado local. Pergunto, para quê? Eu vou dar vermífugo todo ano para aquelas pessoas. Para quê? Eu tenho que dispendiar recurso de acordo com a necessidade. Se não tem necessidade, não tem por que eu gastar aquele recurso. Isso aqui, é preguiça das equipes de saúde e falta de interesse dos gestores de proporcionar o quê? Uma melhor busca dos fatores que podem estar levando aquela população a ficar doente. Vou dar um exemplo. Nós temos muito costume de dar sulfato ferroso para as pessoas. Mas hoje, na minha população, menos de 5% das anemias é por deficiência de ferro. E a pessoa que toma sulfato ferroso e ela não tem anemia ferropriva, ela vai sobrecarregar uma célula do sistema imunológico chamada macrófago, que é fundamental para combater o primeiro combate em célula, em micro-organismo, que infeta o sistema gastrointestinal e respiratório. Então começa a ter pessoas com pneumonias, pessoas com diarreias, vômitos, em decorrência de infecção, porque eu tenho uma célula que está sobrecarregada de ferro, porque eu achei que devo dar ferro para aquelas pessoas, ao invés de eu investigar os fatores que podem estar levando aquelas pessoas a terem uma verdadeira anemia. Estudos com baixo nível de evidência ou opinião de especialista. É muito comum. Eu acho que é assim. O acho na saúde levam as pessoas à morte. Não. Ou você tem certeza que é, ou você não faz, você não executa. Utilizar estudos que utilizaram metodologia de nível de evidência fraquíssimo, como os estudos descritivos com baixa população. É muito ruim. Outra coisa, mudança no perfil epidemiológico, mas para entender isso aqui as pessoas têm que fazer o perfil epidemiológico anualmente daquela população. Eu tenho uma população que ela tem um perfil de doença, mas por algum motivo aquele perfil muda para outro tipo de doença. História de epidemia também gera uma demanda, um exagero em recursos, focado somente naquela doença. Vamos lá pegar a dengue. Como a gente desperdiça energia na dengue, não resolve o problema, porque só fica focado em um tipo de ação, só que é tentar diminuir a quantidade de larva e mosquito, e que não faz de forma correta, mas não fazem ações para trazer a comunidade junto a si para tentar resolver o problema.
Caso difundido na mídia, ocorrido com familiar, amigo ou vizinho. Quanto mais escandaloso o doente, né, pior é para a unidade básica de saúde. Se uma pessoa morreu de meningite, vai para a mídia, tá? E lá tem um surto e todo mundo aí começa a falar que a saúde não presta, que só tem que resolver o problema daquilo ali. E não é bem assim, né? Desejo de alívio do sofrimento por meio de pouco esforço. Na atenção primária à saúde, não existe pouco esforço para resolver o problema de saúde. Tem que ter muito esforço. Por isso que eu não posso ter pessoas preguiçosas trabalhando na atenção primária à saúde. A falta de oferta de serviço. Tecnologia não disponível no local. Então, quando eu não tenho tecnologia disponível no local, isso vai gerar, para aquela demanda daquela população, vai gerar uma falta de serviço. Muito comum isso aqui, recursos financeiros escassos para comprar materiais básicos para resolver alguns problemas de saúde da população. Excesso de oferta de recursos desnecessários. Né? Então aqui, ó, eu não tenho, por exemplo, um microscópio que talvez resolveria o problema, mas tem um tomógrafo. Então aí eu tenho excesso de uma coisa que não vai resolver nada e falta uma coisa que vai resolver muita coisa. Desconhecimento por parte dos gestores, população profissionais da importância desse recurso. É muito comum, às vezes, chega um equipamento em tal local, ninguém sabe para que serve e não vai atrás para saber o que é. Fica lá encaixotado e não tem a menor ideia para que serve aquilo. Né? Mais uma vez, falta de interesse, apatia, ignorância. A regulação, avaliação e controle, que é muito importante na priorização da atenção primária à saúde. É fundamental o coordenador fazer levantamento de despesa, buscando os excessos e deficiência, tentando localizar exatamente a origem do problema. Porque não adianta nada eu ter 1 milhão para uma unidade básica de saúde se eu não estou resolvendo o problema da saúde. Eu estou gastando 1 milhão com dengue, sendo que o principal problema naquela população pode ser tuberculose, hanseníase, alcoolismo, diabetes, hipertensão. Então nós temos que ver quanto está sendo gastado para cada tipo de ação e se está tendo algum resultado, né, para depois mudar aquela ação. Ou seja, despendir a quantidade de recursos correta para cada ação necessária. Para isso, é extremamente ter um planejamento e programação dessas ações, execução e avaliação permanente. Então, os enfermeiros reclamam, epidemiologia é muito chato, saúde coletiva é muito chato. Sem epidemiologia, vocês não conseguem fazer avaliação, não conseguem fazer avaliar a necessidade da população. Então, para isso, nós temos o que? Análise de situação de saúde, que vocês veem lá em epidemiologia, principalmente, na disciplina de epidemiologia. É fundamental fazer todos os possíveis indicadores de morbidade e mortalidade por faixa etária, sexo, raça, status socioeconômico da minha comunidade descrita, para eu determinar as prioridades. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico de comunidade e o estudo de demanda. Para isso, a coleta de dados ela é fundamental. Eu tenho 400 a 700 famílias, não é difícil coletar os dados. Coleta os dados possíveis de todo mundo, tá? Tabula isso e leva para o estatístico resolver. Registrar todos esses dados, alimentar os dados, fazer análise, relatório e fazer a devolução dos dados, principalmente para a população. Pessoal, se os dados estiverem errados, tá? Toda a ação vai ser errada. A ação errada não resolve o problema de saúde, muito pelo contrário, agrava, faz gastar dinheiro à toa. Com isso eu levo pessoas a óbito. Então, aquelas pessoas que trabalham na atenção primária à saúde, que coletam dados falsos, tá? Ou não coletam, eles têm sangue na mão. Pessoas estão morrendo por sua preguiça e incompetência. Adequação às diretrizes,
a realidade local. Diretriz é uma coisa que vai direcionar as ações e não necessariamente falar como deve ser executado. Então as diretrizes são executadas, direcionadas a partir do nível nacional, que vem para o nível estadual, depois para o nível municipal e lá para a atenção primária à saúde. Bem localizado mesmo. Tá? Não, na verdade ele vem para o nacional, depois para o estadual, depois vem para as regionais de saúde, depois vem para os municípios muito grande, vai para os distritos sanitários, depois para a atenção primária. Nos municípios menores não tem distrito sanitário, já vai direto para a atenção primária para cada população adstrita. Então eu tenho que adequar, né, aquelas diretrizes e não executar daquela forma ali explícita. Né? Para isso eu tenho que estabelecer o que? Prioridades de acordo com a realidade local e adequar as normas para cada procedimento de acordo com a realidade local. Eu tenho que estabelecer um programa de metas. Aí o enfermeiro fala, por que, professor, que eu tenho que estudar administração? Não é só para gerenciar um hospital, bom, gerenciar uma unidade básica de saúde. E gerenciar uma unidade básica de saúde é extremamente complexo. O hospital é fácil, está todo mundo lá dentro. Eu quero ver você gerenciar uma unidade onde as pessoas estão na sua casa, indo e vindo, indo para trabalhar e uma série de outras coisas. O alcance das metas pactuadas pode ser valorizado com premiações, incentivos salariais, bônus ou outros mecanismos definidos localmente. Isso é extremamente importante. Você dá meta para cada equipe, tá? Meta para cada equipe de saúde da família, da estratégia de saúde da família. Você dá uma meta. Se elas atingirem aquela meta, você dá uma premiação, como um bônus salarial, um aumento, um descanso, um presente, alguma coisa dessa forma. Diretrizes e ações programáticas, que aí nós temos programas de rastreamento com comprovação científica demonstrada. É um exemplo que nós podemos fazer. Então, ações programadas é você determinar quantas pessoas você, por exemplo, vai rastrear naquela equipe por ano para diminuir a quantidade de pessoas doentes por aquele agravo específico. Então, pessoal, a operacionalização da estratégia da saúde de família depende muito dos gestores, da disponibilidade de recursos, mas principalmente da capacidade das pessoas que trabalham na atenção primária à saúde. Muito obrigado a todos.